paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no programa Leitura da Bíblia, esse tempo que o Senhor nos dá para juntos nós lermos a palavra do Senhor. E tem sido uma bênção para nós fazermos a leitura da Bíblia. Diariamente nós estamos juntos e na nossa leitura sequencial começamos lá no livro de Gênesis, estamos no livro de Neemias. Hoje faremos a leitura do capítulo 12. Neemias, capítulo 12. No episódio anterior nós vimos a distribuição ali dos nomes daqueles que habitaram em Jerusalém, daqueles que habitaram no entorno, nas cidades de Judá. E agora nós vamos prosseguir na leitura do capítulo 12 do livro de Neemias. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Genetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías e Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. E foram os levitas, Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Estes seus irmãos presidiam sobre os louvores. E Baquebuquias e Une, seus irmãos, estavam defronte dele nas guardas. E Jesua gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada. E Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes das casas dos pais de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amaria, Joanã, de Melico, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Eze, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas foram nos dias de Eliasibe inscritos como chefes das casas dos pais, Joiada, e Jonã e Jadua, como também os sacerdotes, até ao reinado de Dario o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes das casas dos pais no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serabias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias e Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem
a fim de fazerem a dedicação com alegria e com louvores e com cantos, saltérios, alaúdes e com harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofate, como também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo. E após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá. E Azarias, Esdras e Mesulão, Judá e Benjamim e Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, o filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías e Azareel, Milalai, Galalai, Maai, Netanel e Judá, e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia adiante deles. Indo assim para a porta da fonte, e defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi pela subida do muro, desde cima da casa de Davi e até a porta das águas da banda do Oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. E desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, e a torre de Ananeel, e a torre de Meá, até a porta do gado. E pararam à porta da prisão. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maazéias e Semaías e Eleazar, e Uzi, e Joanã, e Malquias, e Elão, e Ézer, e faziam-se ouvir os cantores, juntamente com Jezraías, o superintendente. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Também, no mesmo dia, se nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para juntarem nelas, das terras das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. E faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e os porteiros, conforme ao mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus. Pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, e cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão.
Amém, irmãos? Encerramos então a leitura do capítulo 12, vendo aqui como o povo estava junto ali com os sacerdotes, com os cantores, as ofertas que eles levavam segundo a lei do Senhor, e eles estavam ali para dedicar o muro que eles haviam reconstruído ao Senhor. E foi essa bênção aqui que nós vimos, relatado aqui, e o povo se dividiu segundo a ordem que foi dada. Havia os cantores, aqueles que tocavam as trombetas, e eles louvavam ao Senhor. Amém? Encerramos então o nosso episódio por hoje, desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.